Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Larry Johnson. Larry é comentarista político americano e ex-analista da Agência Central de Inteligência. Larry, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Sempre agradeço o convite. Você é generoso em querer conversar com um velho. Let's get started with Palestine. Vamos começar com a Palestina, porque acho que com o Irã temporariamente fora do foco, o governo Trump está redirecionando sua diplomacia no Oriente Médio para a Palestina. Netanyahu deve visitar o presidente Trump na Casa Branca na próxima semana, e estão dizendo que tem um acordo, um cessar-fogo de 60 dias com a troca de 10 prisioneiros com o Hamas. Embora não haja nada sobre um cessar-fogo permanente, e o governo Trump também esteja falando sobre um aumento na ajuda humanitária, alguém deveria acreditar que essas negociações de cessar-fogo são de boa fé por parte dos Estados Unidos e de Israel? No, absolutely not. Não, absolutamente não. Você usou o termo diplomacia de Trump no Oriente Médio. Que diplomacia? Não há diplomacia alguma envolvida aqui. Trump, na minha opinião, abriu mão de qualquer liderança nessa questão para Israel. E os sionistas estão determinados a eliminar todos os palestinos da faixa de Gaza, tomar o controle e dominá-la. Então Trump continua a permitir o genocídio. Essa é a única maneira de enxergar isso. Ele pode até ter, entre aspas, construído um acordo que seja conveniente para os israelenses, para o grupo sionista, mas não está levando em consideração de forma alguma as necessidades, vontades, desejos ou exigências do Hamas. E temos que lidar com o fato de que Israel, apesar de ter todas as vantagens militares possíveis, não conseguiu derrotar o Hamas. E o Hamas continua a infligir baixas significativas aos israelenses. Some significant casualties on the Israelis. I think the only hope for diplomacy, frankly, is Israel. Acho que a única esperança para a diplomacia, francamente, é que Israel vai ter que sofrer dor suficiente para perceber que não pode continuar fazendo isso. Mas não vejo eles chegando a uma decisão lógica, porque todo esse esforço de genocídio está envolto no que eu chamo de um monte de bobagem religiosa. Esse conceito de que os judeus são um povo especial, que Deus gosta deles, que existe esse Deus que gosta deles mais do que de todo mundo. Esse Deus supostamente criou o universo inteiro, criou todas as pessoas, então todas as pessoas fazem parte da criação de Deus. Mas essas pessoas em particular, elas são mais especiais do que todo mundo, e por isso podem matar quem quiserem, podem privar quem quiserem de sua liberdade. É simplesmente doentio. E o fato de que há tantas pessoas ao redor do mundo que realmente acreditam nisso é para mim profundamente perturbador. Bem, eles falam sobre esses cessar-fogos temporários. O porta-voz oficial de Israel também, até a exaustão, fala que o objetivo continua sendo a eliminação do Hamas. E o governo de Washington nunca se opõe a isso. A grande imprensa americana nunca diz nada contra isso. Ocasionalmente, em algum ponto intermediário, podem dizer que esse objetivo talvez não seja realista, mas nunca fazem uma crítica fundamental a essa ideia perigosa e injustificada de que o movimento de libertação nacional, por si só, pode ou deve ser eliminado. E eu acho que muito disso tem a ver com a forma como o Hamas é enquadrado como nada além de uma organização terrorista. E você já escreveu e trabalhou muito sobre terrorismo. Estou interessado em saber o que você pensa sobre isso. I'm interested about what your thoughts are on this. Well, the charge of Bem, terrorism against a acusação de terrorismo contra o Hamas é muito enganosa, vou colocar dessa forma. Eu compilei dados do Ministério das Relações Exteriores de Israel em seu site. Não sei se eles já tiraram do ar, mas costumavam registrar cada ataque feito por palestinos em uma categoria ampla. Eles não focavam especificamente no Hamas.
E era todo ataque contra um israelense ou estrangeiro em Israel desde os dados começaram por volta de agosto de 2000. E acho que, se não me engano, eles continuam atualizando. Mas eu só considerei até quando comecei a fazer isso foi em abril de 2024. E sabe, você descobre que houve cerca de 655, entre aspas, ataques terroristas. Quotation marks terrorist attacks. Most of those were what I'd call revenge. A maioria desses casos foi o que eu chamaria de violência por vingança, sabe? Como um soldado israelense parado em um café e um palestino o esfaqueando, ou alguém sendo atropelado por um carro. Mas desses 655 ataques terroristas, sabe, ataques terroristas entre aspas, apenas 105 foram identificados como sendo do Hamas. E quando você analisa, não era como se houvesse um atentado suicida atrás do outro, ou que estivessem explodindo ônibus, nada disso. E o número total de israelenses que morreram por causa disso foi em torno de 1.500 ou 1.600. Não tenho os números exatos aqui agora, então sim, eles vão chamar isso de terrorismo. Yeah, there was, they're going to call it terrorism. And not all of it was, because some of the violence E nem tudo era, porque parte da violência que eles identificaram como atos terroristas eram, na verdade, ataques contra militares e policiais. Eu sigo uma definição estrita de terrorismo. É um ataque contra civis. Se você é militar, policial, está portando uma arma nesses tipos de lutas de libertação nacional, você é um alvo legítimo. Quero dizer, meus ancestrais aqui na América, na Guerra de 1766, atiraram e mataram alguns britânicos. Então eles eram militares. E os britânicos certamente consideravam isso terrorismo, nós não. E esse rótulo que foi colocado sobre o Hamas também ignora essa distinção. This label that's been placed on Hamas also ignores the fact that Israel was funding Hamas. O fato de que Israel estava financiando o Hamas financiou uma parte significativa de suas atividades. Por qual motivo? Com o propósito expresso de tentar minar a legitimidade da autoridade palestina. Israel não jogou apenas um jogo cínico, mas um jogo muito perverso com a vida dessas pessoas. E, sinceramente, se você ou eu estivéssemos sendo tratados como os palestinos estão sendo tratados, pegaríamos em armas contra os israelenses. Eles estão tentando fingir que a natureza humana não existe nesse caso. Então eu acho que essa afirmação de que o Hamas é uma organização terrorista, o Hezbollah é uma organização terrorista, não, eles são organizações anti-sionistas, estão, sabe, lutando contra isso. And are, fighting back against it. A administração dos Estados Unidos, repetidamente quando questionada sobre suas políticas e seu papel neste genocídio, fala sobre seu apoio ao aumento da ajuda humanitária. Isso foi feito pela administração Biden à exaustão quando foram questionados, e agora a administração Trump faz a mesma coisa, dizendo: estamos ajudando muita comida a entrar. Quero dizer, as pessoas estão questionando quanto de comida e outros itens essenciais realmente estão entrando para o dia a dia. Daily life essential items are going in. But Mas o que eu quero discutir com você é, esses programas de ajuda, sem um cessar-fogo permanente, são realmente ajuda ou são armadilhas? Porque, primeiro, 2 milhões de pessoas foram reduzidas a 20% do território, uma área que já era extremamente densa desde o início. E agora temos relatos de que contratados privados estão sendo usados pela administração Netanyahu para tirarem pessoas que tentam receber ajuda. A Fundação Humanitária de Gaza é apenas um exemplo. As Nações Unidas calcularam que 613 pessoas foram mortas nesses programas de ajuda. Alguém deveria levar esses programas de ajuda humanitária a sério? Are you familiar with the animal Você conhece o animal, o cervo? Claro, ok. Então, nos Estados Unidos, em vários estados, é ilegal colocar um bloco de sal no campo para atrair cervos para que você possa atirar neles. Sabe? E é exatamente isso que o pacote de ajuda humanitária ocidental é. Ele foi projetado para atrair palestinos famintos para um lugar onde possam ser mortos. E você sabe, o vídeo que surgiu na semana passada desses contratados americanos simplesmente se divertindo ao matar civis. Quero dizer, é algo além de horrível. Isso é, como eu disse, maldade em um nível que, sabe, associamos no passado a Hitler.
esse tipo de atividade. associate the past with Hitler, that kind of activity. This is all cosmetic. Então tudo isso é apenas cosmético. Donald Trump has it. A maneira de acabar com isso, e Donald Trump tem o poder de fazê-lo, é suspender imediatamente toda a ajuda a Israel, cortar toda a assistência militar, cortar o dinheiro e dizer a eles, olha, vamos à ONU e vamos votar com todo mundo, ou expulsar vocês, ou, seria realmente, seria jogar duro. É disso que vai precisar para acabar com isso. Porque sem esse tipo de coerção por parte dos Estados Unidos, os sionistas não vão parar. Eles são fanáticos. The Zionists are not going to stop. They are fanatics. I want to follow up on that, on this idea that they Quero retomar esse ponto. Essa ideia de que os Estados Unidos deveriam parar de exercer sua influência sobre Israel. E acho que podem haver dois motivos para isso. Um é uma mudança maior na opinião pública, algo que estamos vendo tanto nos Estados Unidos quanto em grande parte no sul global. E vamos chegar a esse ponto. Mas o outro elemento é o custo para os próprios Estados Unidos. Na minha leitura, diferente do que ocorre no Irã, no Iêmen e até certo ponto no sul do Líbano, onde há ângulos estratégicos para os Estados Unidos, seja em ativos militares, ativos econômicos, preservação de rotas comerciais, navegação ou pressões de aliados devido à desestabilização, me parece que a Palestina não representa nenhum elemento estratégico para os Estados Unidos. O que você pensa sobre isso? A Palestina ainda representa algum componente estratégico para o império que os Estados Unidos mantêm no Oriente Médio? None whatsoever. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Veja, tudo isso é sobre religião. Trata-se do Antigo Testamento da Bíblia e da crença, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, de que esse livro, conhecido como Antigo Testamento, representa uma aliança entre Deus e o povo judeu. E, portanto, eles se sentem totalmente justificados. E, na verdade, isso também está ligado à crença de que o fim do mundo está próximo, e à crença de que Jesus vai retornar, ou, do ponto de vista judaico, de que o Messias vai chegar. Eles não reconhecem Jesus como... Então, essas coisas não são amplamente discutidas ou reconhecidas no mundo secular. Mas olha, é isso que está alimentando tudo isso. Boy, this is the fuel that's driving this. And, what's so particularly bizarre about it? Sabe o que é particularmente bizarro nisso? É que Theodor Herzl, que foi um dos principais defensores do movimento sionista no século XIX, não era um judeu religioso. É como se você dissesse, sim, temos direito a essa terra porque está escrito neste livro, mas não acreditamos no livro. Quero dizer, como assim? É tão ilógico. Aqui no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, gostamos de fingir que há algum tipo de importância estratégica nesse pedaço de terra, mas não há. Tudo isso está ligado ao fervor religioso, e isso não é novidade. Tivemos as cruzadas há 1000 anos ou mais, então continuam lutando por esse pedaço de terra que está envolvido com a história do Antigo Testamento. E só como uma observação, acho que muitos dos pais fundadores dos Estados-nação pós-coloniais também não eram religiosos. Quero dizer, você pode falar sobre Muhammad Ali Jinnah no Paquistão, mas isso aconteceu em outras partes do mundo também. Menciono o Paquistão porque, por um lado, ele foi fundado com base no princípio da religião, mas o próprio Muhammad Ali Jinnah não era religioso. Em outros lugares, eles não eram religiosos de forma alguma. Nehru, Nasser, Tito, e por aí vai. Tito, you can go on. And part of the reason was because it was this moment E where parte do motivo era porque esse foi um momento em que a descolonização estava ligada à ideia do desenvolvimento futuro de uma nação. E as ideias de industrialização, tecnologia e progresso estavam todas entrelaçadas nisso. Assim, a hegemonia predominante era de uma civilização moderna. E é por isso, acredito eu, que muitos desses líderes que surgiram dos movimentos de descolonização não tinham uma natureza religiosa. Pelstatov e um futuro acknowledged that personal por baseado de tecnologia e knowledge e desenvolvimento. and so on and so forth. I think Well, let me ask you a question. Eu acho
Deixe-me te fazer uma pergunta para inverter a situação. Sabe, pessoas que crescem na Índia, ou que crescem, quero dizer, a Índia é um país enorme e não é dominado pelo cristianismo. Na verdade, se não me engano, o cristianismo é, na verdade, uma fé religiosa minoritária. É cerca de 2% da população. Mas a Índia tem uma população enorme. Então você não cresce ouvindo essa história de esse é o povo escolhido de Deus, que Deus o chamou. Você não cresce com isso. E talvez você possa me dizer, porque alguém, digamos, da fé hindu, quando ouve tudo isso, será que pensa, sabe, isso é só um monte de besteira? Ou será que fica coçando a cabeça e pensa, bom, isso é conversa de maluco? Por que essas pessoas ficam tão presas nisso? Sim, não. Absolutamente certo. Quero dizer, no hinduísmo, isso não faz sentido. Quero dizer, há 2 componentes nisso. Um é o componente religioso, que não tem nada a ver com estados-nação e política moderna. Quero dizer, eles geralmente se concentram em rituais, que são muito importantes no hinduísmo, dada a centralidade do sistema de castas, ou em histórias morais. Acho que esses são os principais aspectos para quem é religioso no sentido tradicional. Então você tem nacionalistas hindus, e eu necessariamente que Deus embora da batalha de eles trouxeram martírios. Mas eles sabem que os estados-nação são muito artificiais, e esses são principalmente movimentos políticos, e Deus não tem nada a ver com isso. Então eu acho que na Índia, sim, a ideia de povo escolhido por Deus, essas coisas não fazem sentido algum. Bem, e podemos dizer que provavelmente o mesmo se aplica à China também. Ah, com certeza. Quero dizer, a China é ainda mais extrema porque as pessoas não são religiosas de forma alguma. Na Índia, as pessoas são pelo menos religiosas de alguma forma. Mas na China, uma minoria muito pequena das pessoas é religiosa. A maioria das pessoas não é religiosa. Não. Eu só ia dizer que isso me faz pensar em como talvez a Índia e a China, em particular, poderiam se tornar uma influência mais forte e dizer, ei, vocês precisam pôr um fim nisso. Os Estados Unidos não podem continuar permitindo esse tipo de tratamento dessas pessoas em Gaza e na Cisjordânia. Vocês não podem permitir isso. Sim, acho que isso se conecta muito bem com a minha próxima pergunta, que é sobre o custo de longo prazo que Israel pode enfrentar com o que está fazendo. Pode parecer que está sendo muito bem sucedido em projetar sua capacidade tecnológica, em projetar seu poder de dizimar e cometer genocídio. Mas a longo prazo, há um grande impacto na marca Israel, seja lá o que isso significava. Quero dizer, ela foi construída em bases bastante questionáveis, mas existia uma marca. 15 anos atrás, na Índia, mesmo muitas pessoas que não eram nacionalistas hindus, viam Israel de forma positiva, no sentido de que conseguiram construir uma nação moderna. Há o setor de TI e assim por diante, o sucesso dessas coisas. E sim, muito disso nasce da ignorância, mas havia esse elemento. Hoje, vejo isso o tempo todo na Índia, que Israel só é visto como algo positivo por aqueles que são nacionalistas hindus radicais de extrema-direita. A maioria das pessoas no centro, que talvez há uma década não via Israel de forma tão negativa, como muitos de nós costumávamos ver, agora não vê Israel de forma alguma positiva. E acho que o seu país, os Estados Unidos, é um exemplo ainda mais radical, porque o que vimos na eleição para prefeito do Partido Democrata em Nova York é que alguém como Mamdani pode falar muito abertamente sobre sua simpatia pela Palestina em uma cidade como Nova York, que tem uma população judaica tão grande. Certo, certo. Você acha que houve uma grande mudança de opinião pública que os israelenses e os sionistas estão ignorando por sua própria conta e risco? Ah, com certeza. Veja, há 20 anos, se um país sofresse um terremoto ou algum desastre natural, Israel enviaria equipes de ajuda. E sabe,
Houve uma simpatia gerada por Israel após as Olimpíadas de Munique em 1972, com o ataque aos atletas israelenses e suas mortes. Mas toda a boa vontade que Israel havia conquistado ou gerado com algumas dessas ações, as iniciativas humanitárias, foi completamente desperdiçada. Agora, acho que estão mais isolados do que em qualquer outro momento desde a fundação de Israel em 1947 e 48. E veja, o surgimento repentino de Mamdani como um candidato popular é mais um sintoma disso. Porque, como você disse corretamente, Nova York tem sido dominada, sabe, vamos chamar de influência judaica há bastante tempo. Sabe, o prefeito Koch e Michael Bloomberg, dois judeus muito proeminentes que foram prefeitos. Então, sim, acho que estamos começando a ver uma transformação. Pelo menos estamos vendo isso aqui nos Estados Unidos. Pessoas com menos de 50 anos já não são mais automaticamente pró-Israel. E eu descrevi isso. Pessoas da minha idade, 60 anos ou mais. Nós crescemos com o filme Êxodos. Não sei se você já viu o filme Êxodos com Paul Newman, mas para quem não viu, ele conta essa história heróica de judeus escapando do Holocausto ou fugindo da opressão nazista, tentando entrar em Israel para que possam ser livres. Nazi oppression, trying to get into Israel so that they can be free. They have a friendly Arab. Eles têm um árabe amigável que é assassinado por esses terroristas árabes maus. E tem essa garotinha, essa jovem chamada Karen, da Dinamarca, toda loira e bonita. E ela no final é estuprada e assassinada por esses, sabe, árabes maus. Então você cresce naturalmente simpático a Israel. E sabe, a cultura no Ocidente também enfatizou os filmes sobre o Holocausto e a perseguição aos judeus. Depois vem aquela narrativa de que eles não tinham outro lugar para ir além de Israel, para estarem seguros, sabe? Então, uma vez que você é doutrinado com isso, é um pouco difícil, sabe, complicado de superar. E posso te dizer, tenho amigos que são, sabe, da minha idade e mais velhos que, olha, ainda acreditam nisso. E você tenta ter uma discussão racional com eles e diz, sabe, Israel está realmente, esses sionistas estão fora de controle. Eles não querem ouvir nada disso. E é aí que você vê agora como Mike Huckabee, que é o embaixador dos Estados Unidos em Israel, ele está falando sobre isso em termos apocalípticos. É tudo sobre o que se conhece como escatologia, essa doutrina dos últimos dias. E sabe, em vez de dizer, Mike, esses sionistas acabaram de atacar e matar uma vila cristã, não uma vila muçulmana, uma vila cristã. E ele ainda está do lado dos sionistas. É insano. Ah, deixa eu perguntar outra coisa, Mondami. Nome da Cindy? Isso, Mondami. Mamdani. Certo. Deixe-me te perguntar rapidamente sobre o conflito Irã-Israel-Erazoá. E como esses 12 dias mudam, ou como deveriam mudar, a estratégia do Irã, principalmente em relação aos Estados Unidos. Porque antes do ataque, víamos que por muito tempo o Irã estava ignorando, ou se não ignorando, o Irã estava disposto, o Irã estava pronto para aceitar todo tipo de traição por parte dos Estados Unidos. Isso inclui o bombardeio de Natanz, acho que foi em 2021, o assassinato do general Qasem Soleimani, e você sabe, as contínuas escaladas das sanções, sem mencionar o início com a revogação do JCPOA pelo presidente Trump. Mas o Irã ainda tinha esperança de normalizar sua relação, principalmente porque as sanções são muito severas. E é por essa razão que, como o presidente Putin disse recentemente, houve um momento em que oferecemos um acordo completo de defesa mútua que os próprios iranianos rejeitaram. Presumo que isso tenha ocorrido porque eles acharam que isso poderia ofender os americanos e ser negativo para o relacionamento que estavam considerando. O que você acha que deveria ser a estratégia do Irã daqui para frente? Eles ainda podem confiar nos americanos? Bem, vamos primeiro voltar a uma das motivações para não entrar no pacto de defesa. Existe uma possível explicação religiosa para isso. Do ponto de vista xiita, se eles entrassem num pacto de defesa com a Rússia, e então os russos iniciassem uma guerra preventiva,
eles seriam obrigados a lutar. E dentro do islamismo xiita, isso é visto como um pecado. Seria algo maligno. Você só responde a um ataque. Não sai por aí lançando um ataque preventivo. You don't go out and take a preemptive attack. Just to quickly add today. Só para acrescentar rapidamente, hoje o Tehran Times publicou um artigo muito interessante sobre esse aspecto específico. O aspecto cultural que fundamenta a resistência. O texto explica de forma brilhante por que a estratégia iraniana é principalmente defensiva, por que evita baixas e por que evita atacar infraestrutura civil, matar pessoas e assim por diante. Structure, killing people and so on and so forth. Yeah, and in fact, Sim, sim. E de fato eu uso o argumento de que desde a criação e o estabelecimento da República Islâmica do Irã, eles não têm invadido outros países. Eles não têm colocado seu pessoal militar em aviões ou navios e os enviado ao redor do mundo para lutar em outros lugares. É isso que os Estados Unidos têm feito. Olhe para todos os países que Israel tem atacado: Síria, Líbano, Egito no passado, Iêmen. Então, sabe, Israel também não tem as mãos limpas nessa história. Dito isso, acho que os iranianos receberam mais uma vez um alerta com esse ataque, porque do ponto de vista deles, eles acho que assinaram o Tratado de Não Proliferação primeiro, ainda sob o Shah, mas continuaram a respeitá-lo. O Ayatollah Khomeini assumiu o poder. Eles permitiram inspeções da AIE em 2003. Então eles têm seguido essa chamada ordem internacional baseada em regras. E apesar de tentarem seguir essas regras, os Estados Unidos começaram a fornecer financiamento e apoio a um grupo terrorista, o Mujahideen al-Khalq, MEK. Os Estados Unidos e Israel estavam trabalhando juntos em assassinatos de cientistas nucleares iranianos em 2011 e 2012. Os Estados Unidos haverá por direito de terroristas islâmicos e islâmicas de radicais e seu Irã. Islamic terrorist groups in opposition to Iran. So, I mean, you look at every insult that the... Então quero dizer, se você olhar para cada insulto, cada ultraje que poderia ser infligido a eles, já foi feito. Então agora, acho que o Irã está numa posição em que precisa reavaliar, não abandonar seus valores religiosos, mas reconhecer que vive em um bairro muito perigoso e que os Estados Unidos e Israel não estão interessados em aceitar o Irã como uma nação pacífica. Eles querem o Irã morto. Querem destruí-lo, dividi-lo, colocar outra pessoa no poder lá. Então, eu acho que existem, você sabe, eles são descritos como os linha dura. No Irã, você poderia chamá-los de pragmáticos, porque eles vão perceber, sabe, vamos ter que nos armar. E sabe, eles podem continuar em modo defensivo, mas um dos elementos da defesa é que eles poderiam adicionar uma arma nuclear. Eles poderiam dizer, ok, agora vamos fazer exatamente aquilo que eles dizem que não podemos fazer, porque uma vez que tivermos isso, eles não vão ousar nos atacar. Eu consigo entender esse raciocínio. Então muita coisa depende do que o Ayatollah Khamenei vai dizer, se ele vai continuar com a fátua contra a construção de uma arma nuclear, ou se vai mudar de ideia. Mas de qualquer forma, o Irã precisa imediatamente fortalecer suas relações de defesa, tanto com a Rússia quanto com a China. Caso contrário, os Estados Unidos não vão parar. Vamos continuar tentando destruir o Irã. Não é seguro. Sim, acho que ambos os lados são pragmáticos de maneiras diferentes. Os pragmáticos, às vezes chamados de linha dura, que você mencionou, geralmente têm uma visão voltada para a segurança nacional quando estão sendo pragmáticos. Acho que os reformistas também são pragmáticos, mas têm uma visão mais econômica e percebem que o efeito das sanções é devastador para a economia deles. Eles não conseguem manter o capital estável porque, toda vez que há ameaças ou tensões,
o capital sai do país, o que deprecia a moeda e leva a essa inflação terrível e persistente. Quero dizer, nos últimos 40 anos, o Irã mal viu uma inflação de um dígito, e isso é causado principalmente pela pressão sobre a moeda. E isso sem mencionar o impacto das sanções sobre o setor de exportação de petróleo, que coloca uma pressão enorme sobre os déficits orçamentários e acaba desencadeando todos os tipos de problemas econômicos. Do lado israelense, temos um cenário muito diferente. Quero dizer, apesar do rebaixamento das classificações de risco dos títulos soberanos, eles conseguem manter as taxas de juros muito baixas, porque Blackstone, BlackRock, Barclays no Reino Unido, BNP Paribas na França e outros bancos estão investindo pesado em títulos israelenses. O mercado de ações israelense em Tel Aviv teve uma valorização de cerca de 230% nos últimos 2 anos, mais ou menos. Então, de um lado você tem privilégio e do outro, desvantagens enormes. E assim, é um mundo muito desigual. Acho que os reformistas que acreditavam que um acordo com os Estados Unidos ou com o Ocidente poderia ser possível, ainda mantém uma esperança quase impossível de que, se houver alívio econômico, o Irã possa alcançar a posição natural que teria na região. Acho que este é um bom ponto, um bom momento, para te perguntar um pouco sobre o que está acontecendo entre a Rússia e o Ocidente. Houve uma longa ligação telefônica, acho que suspeito anteontem, entre o presidente Putin e o presidente Trump. E o presidente Trump disse que nada de significativo saiu dessa conversa. E hoje, a imprensa ucraniana e russa está noticiando o que a imprensa ucraniana chama de maior ataque aéreo em várias partes da Ucrânia, envolvendo drones e mísseis russos. Os russos também estão relatando ataques ucranianos, enquanto Luhansk está completamente destruída, a maior parte de Donetsk está perdida, e eu acho que Zaporizhia e Kherson também estão em grande parte sob controle russo. Os russos também estão avançando para o oeste no que chamam de criação de uma zona de amortecimento. Minha impressão é que a janela para negociações, diplomacia e cessar-fogo já se fechou, e que isso vai permanecer um conflito congelado por muito tempo. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, o conflito não vai ficar congelado de jeito nenhum. Yeah, no, the conflict's not going to be frozen at all. Ukraine's losing, and they have no path. A Ucrânia está perdendo e não tem caminho para a vitória. Sabe, vamos primeiro lidar com a ligação telefônica. Não acho que Trump esteja dando um relato preciso do que aconteceu, do que se passou nessa ligação. Parece que foi iniciada por Putin. E Putin ligou basicamente para dizer: ei, quero desejar a você e a todos os americanos um feliz 4 de julho, enquanto celebram sua independência de uma potência colonial, a Grã-Bretanha. E lembrou Trump de que a Rússia, na verdade, teve um papel bastante importante nos primeiros dias da República Americana. Se você se lembra, John Quincy Adams, filho de John Adams, que foi um dos signatários e autores da Constituição e da Declaração de Independência, foi embaixador dos Estados Unidos na Rússia czarista e passou bastante tempo em São Petersburgo. Então você tem esse histórico. 10 dias atrás, Trump foi questionado sobre uma conversa que teve com Putin, e nessa conversa, Putin ofereceu ajuda em relação ao Irã. E Trump foi muito enfático, dizendo: eu não preciso da ajuda dele, eu disse a ele que precisa arrumar a própria casa, sabe, esse tipo de coisa. Bem, Trump repetiu isso um pouco ontem, exceto que, no comunicado russo sobre a reunião, os russos disseram que houve uma conversa detalhada sobre o Irã e que eles passaram bastante tempo falando sobre isso. Então Trump não quer admitir que está buscando ajuda russa, mas acredito firmemente que ele está buscando ajuda russa porque o Irã agora expulsou os inspetores da IAEA. Iran has now kicked out the IAEA inspectors. And despite Trump's insistence, we obliterated. E apesar da insistência de Trump, nós destruímos, você sabe, Fordow e tudo isso, o Irã vai, você sabe, o urânio enriquecido que eles têm, nós não sabemos onde está.
Nós, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, não sabemos onde está. Então Trump definitivamente precisa da ajuda da Rússia. E a Rússia pode intervir com o Irã, pelo menos tem alguma credibilidade e confiança lá. Depois, quando se tratou da guerra na Ucrânia, Putin foi muito claro. Ei, estamos abertos para negociações, mas vocês precisam resolver as causas raízes desse conflito. A causa raiz do conflito é a expansão da OTAN para o leste e as atividades subversivas da OTAN e do Ocidente contra a Rússia. Isso precisa parar. E até que pare, a Rússia vai continuar com a guerra. Então agora um dos outros pontos que Putin destacou foi que a ajuda ocidental à Ucrânia precisa parar. Bem, o que aconteceu 2 dias atrás? Pete Hegseth, o secretário de Defesa, suspendeu o envio de ajuda para a Ucrânia. Na verdade, a The Economist estava noticiando que não era apenas um pacote, era tudo. Tudo foi cortado. E eu acho que você sabe, o Trump está jogando um jogo aqui em que ele não se posiciona publicamente contra a Ucrânia para não irritar os linha dura no Congresso que querem continuar essa guerra. Mas, ao mesmo tempo, ele está tomando medidas, implementando políticas, tomando passos para desengajar os Estados Unidos dessa guerra. E uma vez que eles estejam desengajados, a Ucrânia não consegue continuar com isso. A Ucrânia não tem capacidade para produzir projéteis de artilharia de 155 milímetros ou 152 milímetros. Eles não produzem suas próprias peças de artilharia. Eles não produzem seus próprios tanques. Eles não produzem seus próprios veículos blindados de transporte de pessoal. Eles produzem alguns drones. Eles não produzem nenhum míssil balístico. E eles não têm controle do espaço aéreo. Os russos têm superioridade nesse aspecto. Então é apenas uma questão de tempo. Eles estão sendo desgastados. Eles estão sendo destruídos pouco a pouco. E como você mencionou no início da sua pergunta, os russos têm acelerado seu avanço para o oeste. É muito provável, acredito que até o final do ano, a Rússia estará em pleno controle de todo o território a leste do rio Dnieper. Acho que uma das interpretações da suspensão desses lotes de entregas são armas e, você sabe, basicamente mísseis Hellfire e sistemas de defesa aérea Patriot. E então há em particular os mísseis Patriot. Sim, então esses estão suspensos. Mas também há relatos que dizem que não está claro se eles foram suspensos porque há uma reavaliação dentro do governo ou se o complexo militar industrial está sobrecarregado neste momento. Também sabemos que muitos contratos de armas com Taiwan, por exemplo. Recentemente conversei com Joanna Lei, uma ex-política taiwanesa, e ela disse que houve vários atrasos em múltiplos contratos que os americanos firmaram com os taiwaneses, e eles não conseguiram entregá-los, enquanto continuam aumentando a tensão no Estreito de Taiwan. E é porque, principalmente, e Trump disse isso, que também precisamos fornecer muitas armas para Israel. E assim, o complexo industrial militar está sobrecarregado. Esse é um lado da questão, mas acho que o segundo lado também é, e essa seria minha próxima pergunta, que é a cúpula da OTAN que vimos recentemente. Como você disse, o principal elemento desse conflito é a contínua expansão da OTAN. Estamos vendo essa recente cúpula, em que 32 países europeus concordaram com o presidente Trump em expandir seus orçamentos militares para 5% do PIB. Agora é outra questão, se todos esses estados conseguirão cortar seus setores sociais e outros programas para então aumentar os gastos militares para 5%. Mas mesmo assim, alguns cálculos dizem que se isso acontecesse, em 5 anos o orçamento da OTAN chegaria ao tamanho de 15 a 20 trilhões de dólares, que seria o tamanho da economia chinesa. E se isso acontecesse agora, você pode dizer que sim, isso não vai acontecer. Eu concordo. Quero dizer, não chegaria a esse ponto. Mas mesmo que o orçamento da OTAN aumente dos atuais 1,5 trilhão de dólares para talvez 2 ou 3 vezes esse valor,
Seria muito difícil conter essa entidade, esse monstro. Então minha pergunta é, o presidente Trump está realmente no controle da política externa óbvia? Ou o Deep State, dominado pelo complexo industrial militar, assumiu completamente o controle? Sim, não. O Trump não está no controle total disso. De jeito nenhum. Mas vamos voltar à suspensão dos sistemas de armas. Israel não precisa de projéteis de artilharia de 155 milímetros, certo? Eles não estão travando uma batalha de artilharia. Isso é uma indicação clara da escassez por parte do Pentágono, não permitindo que a Ucrânia tenha os mísseis Patriot. Você pode interpretar isso de duas formas, que é, ei, estamos retirando o apoio, mas também é uma admissão de que o Ocidente, que os Estados Unidos, tem um problema real com a produção desses sistemas. A Lockheed Martin fabrica esse míssil. Existem pelo menos 3 variantes dele. Eles produzem 550 por ano. They make 550 a year. And yet, those missiles, how are they used? E ainda assim, esses mísseis, como eles são usados? Eles são disparados contra um míssil balístico ou drone que está chegando, e normalmente você dispara pelo menos 2 para cada alvo que se aproxima. Bem, se você consegue fazer uma matemática básica, percebe rapidamente que esses mísseis vão acabar. Principalmente, como acabaram de dizer, a Rússia lançou 500 drones. Então, digamos que você precise disparar 2 mísseis Patriot em cada um desses drones. Isso dá 1000 mísseis. Isso equivale a 2 anos de produção da Lockheed Martin. Não é sustentável. E eles são bastante caros. Eu não lembro, acho que o Patriot, eu sei que o Arrow 2, Arrow 3, custa cerca de 3 milhões de dólares. O Patriot pode custar uns 6 milhões de dólares cada, em termos de custo. 6 million a piece, cost-wise. The THAAD terminal. O sistema THAAD é um sistema de defesa de área de alta altitude. Cada míssil custa 13 milhões de dólares. Só o míssil. Então, como você pode ver, acaba sendo uma proposta cara. Grande parte da política dos Estados Unidos, no entanto, tem sido motivada pela criação de um inimigo externo que justifique o aumento do orçamento de defesa para que seja possível construir e comprar esses sistemas. Esse tem sido um dos principais fatores motivadores. E como vimos com Trump, apesar da promessa de que ele sempre iria cortar gastos, ele simplesmente aumentou o orçamento de defesa para mais de $1 trilhão. Ou seja, ele está seguindo o mesmo caminho. Você voltou? Não consigo te ouvir, perdi seu áudio. I can't hear you. I lost your audio. I'm sorry. Sim, sim, Miura. Sim, agora eu estou sim. Sim, there's with that CDL to refuse news. Just end your thread, yes. Yeah. Sim, que eu preciso daqui a uns 5 minutos. Yes. Sim, sim. No, so what the war in Ukraine has exposed Não. is the weakness of the O que a guerra na Ucrânia revelou é a fraqueza da base industrial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para produzirem um volume que lhes permita travar uma guerra moderna. A Europa é incapaz. Qualquer compromisso que eles tenham assumido lá em Haia, eles não conseguem cumprir. Vou deixar essa imagem para você. Se você nunca assistiu ao filme do Monty Python sobre o Cálice Sagrado, é uma comédia, uma sátira de todo o mito dos cavaleiros da Távola Redonda. E em uma cena, tem um cavaleiro que, à primeira vista, parece estar montado em um cavalo. Mas quando a câmera se afasta, ele está pulando pelo chão e atrás dele tem um cara batendo 2 metades de coco para imitar o som dos cascos do cavalo. Essa é a Europa. É isso que a Europa é. Eles acham que estão montados em um cavalo, mas estão apenas fingindo. E essa é a boa notícia. O problema é que eles acham que são uma potência militar e ainda perceberam que Mazes lutasse contra a Rússia. They haven't come to the realization that they're not capable of fighting Russia. Vamos encerrar por aqui, Larry. Muito obrigado pelo seu tempo e pelos seus comentários perspicazes. É um prazer, sempre agradeço o convite, se comporta, tá bom? Behave yourself, okay? Obrigado mais uma vez. Hi, my name is Ayushman. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores,
comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.